Amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, e mantenha ela aberta, ok? Se está no celular, acho bom que tenha bateria, né? Bíblia no celular é bom, mas tem que ter bateria, senão não serve para nada. Então, fica aí que a gente vai ficar no texto estudando ele aqui, tá bom? Então o tema da mensagem de hoje, que é a terceira dentro da série do livro de Ruth, chama-se Famintos por Deus. E eu queria convidar você, aí que abriu então o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Já fizemos aí uma mensagem de introdução, depois teve uma continuação com o Adrian, e essa é a nossa terceira mensagem. Se você perdeu, quiser se inteirar do que foi falado para ficar por dentro do tema e absorver mais do conteúdo desse livro, te convido a visitar o nosso canal, que as mensagens estão lá no canal no YouTube. Então, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos. Vocês entenderam Romanos? É Ruth. Ruth 1, 19. Vamos lá? Ruth 1, 19. Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidades sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Irmãos, a história toda do livro de Ruth é um grande drama familiar, como eu falei aqui na primeira pregação, onde uma família de Belém, de Judá, do país Israel, enfrentou uma série de problemas bem comuns nas famílias. Por exemplo, crise financeira, desemprego, fome, doença, morte, pobreza, desamparo. Então essa família enfrentou tudo isso. No capítulo 1, versículo 1, diz que houve uma grande fome naquela região de Belém. Uma grande fome assolou toda a região. E numa sociedade, pensando na época passada, numa sociedade basicamente agrícola, que dependia do campo, das plantações, quando há uma seca e há sucessivas perdas, quebras das plantações, uma crise econômica severa é inevitável, gente. É inevitável, que foi o que aconteceu. A fome varreu as famílias e as casas por causa de uma seca, de uma estiagem longa, de anos. Então toda a região de Belém foi fustigada nessa estiagem, resultando em falência, em empobrecimento. E a família de Elimeleque, composta por ele, Noemi e mais dois filhos, Malom e Quilion, diante dessa severa crise, eles decidiram vender as terras que eles tinham ali e deixar Belém e partir nem sequer para outra região de Israel. Eles foram embora para outro país. Eles partiram para Moabe. Eles decidiram abandonar tudo, decidiram deixar para trás parentes, terras e ir para essa nação vizinha. Moabe é onde é a Jordânia hoje, no lado, já falei isso na minha pregação, no lado oriental do Mar Morto. Então ali era Moabe, que é a Jordânia hoje. E essa decisão deles abandonarem Belém, que foi o tema da primeira pregação, foi uma decisão bastante perigosa, como a gente já falou sobre isso. Essa decisão teve consequências muito ruins para
toda essa família que foi para Moabe. Em Moabe, o texto não fala, mas deixa subentendido, né? Parece que logo que chegaram lá, fugindo da fome, fugindo da morte, do problema, logo que chegaram lá, Elimeleque, o marido, morre. Um tempo depois, os filhos, eles casam, mas os filhos, Malom e Quilion, também morrem. Então Elimeleque morre e deixa Noemi viúva com os filhos, mas daqui a pouco os filhos também morrem. E agora ficou 3 mulheres viúvas, desamparadas, sozinhas. E a situação de Noemi era a pior delas. Porque Noemi, nessa situação que ela acabou se encontrando, dá para se dizer que era a pior situação social que uma mulher, naquela época, com aquela cultura, poderia se encontrar. Estava no fundo do poço. Era estrangeira, era velha, viúva, pobre e sem descendente nenhum. Era o fundo do poço, irmãos. Não tinha nada e nem ninguém por ela. Só o que ela tinha pela frente, diante dessa situação, era sofrimento. Ela não podia esperar mais nada. E essa era a perspectiva de vida de Noemi. Uma situação de total desprezo e desamparo pelas leis, pela cultura e tudo mais naquela época. Situação essa que levou Noemi a um estado de profunda amargura, burnout, depressão, de desespero. Mas então um dia chega uma boa nova, chega uma boa notícia aos ouvidos de Noemi. Chegou a notícia de que a crise na sua terra, em Belém, havia terminado. Depois de 10 anos, as plantações voltaram a ficarem boas. O pão voltou a Belém. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 1. Diz ali que Deus lembrou-se de novo do seu povo, dando-lhes pão. Ou em alguma outra versão, dizendo, dando-lhes de novo plantações. Irmãos, a boa notícia é que nenhuma crise dura para sempre. Nossa, que aleluia bem baixinho. Se você quiser ficar com a crise, que fique. Mas a boa notícia é que a crise nenhuma dura para sempre. Amém? Amém. O povo que é luterano, não precisa ser pentecostal, mas numa parte sim, você pode dizer aleluia. Amém? Não dura para sempre. O choro, diz a palavra de Deus, pode durar uma noite. Amém? Amém? Pode durar uma noite, mas... E essa noite, inclusive, pode ser até uma noite bem escura. Tem um livro muito famoso chamado A Noite Escura da Alma. Então essa noite do choro pode ser muito escura, mas há uma promessa na palavra de Deus que a alegria vem pela manhã. Amém? Salmo 30, versículo 5. Então, voltou a ter pão. Belém, cidade de Belém, Belém significa casa do pão, se você não acompanhou as mensagens. Então, voltou a ter pão na casa do pão. O estado de exceção, porque uma casa do pão precisa ter pão. O estado de exceção terminou. Era isso que Noemi agora tinha chegado aos seus ouvidos. E assim como na parábola do filho pródigo, porque Noemi também é uma pródiga que abandonou o seu lar, assim como na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18, que diz, então, caindo em si, disse, o filho pródigo, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Como o filho pródigo, Noemi caiu em si e decidiu voltar para Belém. Para lá, então, tentar recomeçar a sua vida. Afinal, né, Adriana? Nunca é tarde para recomeçar. O tema da mensagem passada. E então ela volta com as 2 noras, sai de Moabe, de onde elas estavam, talvez um trajeto de 120 quilômetros, uma semana de caminhada. E no caminho, com as 2 noras, ela resolve
liberar as noras moabitas, porque essas duas noras que casaram com seus filhos não eram de Israel, eram lá de Moab. E ela resolve então liberar as moabitas da obrigação de irem com ela. Diz: não, minhas filhas, vocês não precisam vir comigo, eu não sei o que me espera lá, não deve ser coisa boa, eu sou velha, não tem como eu ajudar vocês. E ela resolve então liberar. Mas Ruth, a viúva de Malom, que era o filho mais velho, diz a Bíblia que se apegou a Noemi. Ruth não quis voltar. E Ruth nos deixou essa linda declaração de fidelidade, de amizade, de amor para com sua sogra. Olha que coisa linda, mulheres, para você dizer para a sogra: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Então Ruth nos deixa essa preciosidade de compromisso que ela estabelece com Noemi. Orfa, que é a nora casada com o filho mais novo, que faleceu, essa volta para Moab. E enquanto que Noemi e Ruth seguem a viagem juntas até Belém. E a chegada delas em Belém é o texto que eu li aqui com vocês, do versículo 19 ao versículo 22, de Ruth, não Romanos. Essa chegada delas em Belém, então, é esse texto, irmãos. E sobre esse texto que eu li, inicialmente eu acho que relevante, a título de compreensão melhor do que está acontecendo e da própria narrativa e de todo o livro, eu acho interessante destacar aqui para vocês 3 fatos nesse texto, do versículo 19 ao 22. A primeira coisa que eu quero destacar ali, quando diz no versículo 19 que toda a cidade se agitou por causa delas. Toda a cidade se comoveu, outra tradução vai dizer, né? Com a chegada, com o retorno de Noemi. Todos estão espantados com Noemi. Eles olham para Noemi chegando e dizem: nossa, mas é Noemi mesmo? Né? E toda a cidade diz: nossa, isso seria uma hipérbole, um exagero. Acredito que não, irmãos. Provavelmente toda a cidade mesmo, porque Belém nessa época é um vilarejo, é uma cidade pequena. Eu não sei, eu tentei achar no Google, nas pesquisas, nos dicionários, mas eu não consegui me dar nenhum dado que dizia quantos habitantes tinha. Então eu vou chutar, eu posso estar bem errado, mas eu não vou chutar o que eu acredito, que seja assim, sei lá, 2, 3 mil, 4 mil habitantes, ou menos, que Belém tinha nessa época. Então, toda a cidade sabia quem era Noemi, quem era Elimeleque, que foi embora, e agora Noemi volta. Então toda a cidade ficou comovida. Mas, principalmente toda a cidade aqui, e o próprio texto na versão que eu usei, deve estar falando provavelmente das mulheres, né? Porque quando ela chega na cidade, os homens estão no campo. É o tempo de colheita, os homens estão trabalhando. Então as mulheres estão comovidas com a volta de Noemi para a cidade. Hoje, um dia, Belém tem em torno de 35 mil, 40 mil habitantes no dia de hoje, na atualidade. Então, era uma cidade pequena. E Elimeleque e Noemi, quando saíram dali há 10 anos, eram pessoas ricas, eram pessoas de posse, eram novos, jovens, por assim dizer, belos, influentes, importantes, antes da crise, antes da fome, antes de deixarem Belém, antes de deixarem a casa do pão. Mas passado 10 anos, quando Noemi volta, ela é viúva, pobre, judiada, envelhecida pelo sofrimento, pela amargura, está acabada, arrasada, ao ponto de dizer: nossa, é Noemi mesmo? E então isso comoveu a cidade. E numa cidade pequena, normal que isso vire notícia, normal que isso seja a roda, né, o assunto das rodas de chimarrão lá em Belém.
Segunda coisa que eu quero destacar, está no versículo 22, vou pular um pouquinho para dar uma ênfase no terceiro depois, é que elas chegam no início da colheita da cevada. O autor fez questão de dizer isso, então isso aqui é uma coisa a ser frisada, porque o autor colocou isso no texto. O início da colheita da cevada é mais ou menos o final do mês de abril. Elas voltam no momento certo, irmãos. Isso mostra a providência de Deus, não a sorte, não o acaso, mas o dedo de Deus trazendo Noemi e Ruth no momento exato. Se você conhece o restante da narrativa, você vai entender, ou você vai entender melhor à medida que nós vamos explicando nas pregações. Mas esse aqui é um detalhe importante, ela ter voltado no início da colheita. E a terceira coisa que eu quero salientar aqui, destacar, o versículo 20 e 21, Noemi, quando volta, Noemi está desfigurada em sua identidade. Ela é o retrato da aflição. Noemi é o retrato da angústia. Noemi é o retrato do vazio de alma. Ela está tão destruída, irmãos, que ela nem quer mais ser chamada de Noemi. O nome de uma pessoa, nessa época e na cultura, tinha muito a ver com a sua identidade. E Noemi não quer mais ser chamada de Noemi, porque o nome Noemi significa mulher amável, encantadora, agradável. Tudo aquilo que Noemi não é mais. Tudo aquilo que Noemi perdeu. Perdeu por deixar a casa do pão. Perdeu por não mais alimentar sua alma com o pão vivo. E o seu nome, Noemi, agora só lembra um passado glorioso. E isso machuca. E isso é insuportável para ela. Ela está tão quebrada, tão ferida, que desfigurou a sua identidade. Noemi está em crise, não sabe quem é. Então ela decidiu mudar o seu nome. Ela prefere ser chamada de Mara, que significa amarga, rancorosa, desagradável. Versículo 21 diz: cheia, ditosa, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Veja, Noemi então é um retrato da fome, um retrato da miséria e da carência humana. Ela é o reflexo da vida longe da casa do pão, longe do povo de Deus, longe da comunidade da aliança. Na tentativa de saciar o vazio da fome, a carência do pão com as coisas terrenas, com as coisas finitas, com as coisas de Moabe, com os ídolos, acabou levando a família de Noemi, acabou levando a Noemi ao caos existencial. Levou Noemi à deformação da sua identidade. E por isso que nós defendemos que abandonar a casa do pão, por mais difícil e problemas que possa existir na casa do pão, mas abandonar a casa do pão não é a melhor solução. É uma decisão equivocada, perigosa, que traz consequências indesejadas e amargas. Irmãos, até aqui nós tratamos das responsabilidades pessoais de abandonar a casa do pão, de abandonar Belém. E Belém é uma figura, uma analogia, um tipo da igreja de Jesus. E até aqui então nós estamos falando da responsabilidade pessoal, dos riscos que você assume por abandonar a casa do pão. Mas hoje eu quero olhar para o outro lado da moeda. E eu quero falar da responsabilidade institucional. Eu quero falar da responsabilidade da igreja e das suas lideranças
por falharem em dar pão aos famintos, por falharem em sua responsabilidade mais básica. Belém, a casa do pão, não tinha pão, e por isso essa família partiu. Suas prateleiras estavam vazias. Belém, a casa do pão, era uma fraude, era uma propaganda enganosa, era fake. Pessoas vão à casa do pão, mas não encontram pão. Isso é frustrante, irmãos. Belém, a casa do pão, é um retrato, infelizmente, da igreja contemporânea, da igreja de nossa época. O faminto por Deus deveria encontrar alimento para a sua alma na igreja. O normal, irmãos, é encontrar pão na casa do pão. É para isso que a casa do pão existe, não é? Para entregar pão, para dar pão a quem pede, para dar pão ao faminto. Mas não é a norma, ou o normal atualmente. Há muita igreja por aí sem pão. Ah, Marcelo, mas todas? Não, irmãos, claro é que não. Claro que não. Há muita igreja boa, há muita igreja bíblica, há muita igreja por aí saudável. Mas infelizmente multiplicam-se as igrejas que prometem saciar os famintos, aqueles que têm fome de Deus, mas não cumprem. Não cumprem porque não tem pão para dar. Tem farelo, tem migalha. Às vezes tem receita de pão, mas não pão. Mas farelo e migalha não alimenta, não sustenta, não sacia, não mata a fome. Estou falando com vocês aqui de fome de Deus, gente. Fome de conhecer o nosso Senhor Salvador, Jesus. Fome de conhecer o seu caráter, de conhecer a Deus em sua intimidade. Não estou falando de fome de pão, de trigo, de pão francês, cacetinho para os gaúchos. E vocês que são de outro estado possam estar vendo isso, não entenda mal. Pão francês e de forma, não é desse pão que estamos falando, dessa fome. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele coloca essa fome em nós. Deus coloca a fome nas pessoas. Amós, capítulo 8, versículo 11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus coloca fome no homem. Mas se ele só fizesse isso, ele seria mal. Ele coloca fome no homem e conduz esses homens à casa do pão. Mas, lamentavelmente, não é toda a casa do pão que tem pão de fato para dar. Muitas igrejas por aí não tem alimento espiritual consistente para oferecer, ou pelo menos não tem dado isso às pessoas. E qual que é o resultado de não se ter pão ou de não oferecer alimento espiritual consistente às pessoas que buscam a casa do pão? O resultado é a inquietação. Pessoas famintas são inquietas. Fome dói, irmãos. Eu não sei se você já sentiu fome. E no nível mais terrível eu nunca senti, mas eu já senti, e o pouco que eu senti eu sei que é ruim. Fome dói, gera inquietação.
E Noemi é um exemplo de fome de Deus levada às últimas consequências. Noemi não encontra pão em Belém. Então ela buscou alternativas perigosas para saciar essa fome. Em Moabe, longe de Deus. Buscou saciar essa fome com as coisas terrenas. E como Noemi, como ela, todos nós temos carência do pão vivo. Todos nós somos carentes de Deus. Romanos 3, 23. Todos nós somos carentes. E a igreja é para ser a casa do pão aos famintos. Irmãos, isso é imperativo. A igreja precisa ter pão. Não pode ser diferente. E é responsabilidade institucional e das suas lideranças dar conta disso. Irmãos, quando falta pão na casa do pão, quando falta pão na casa de Deus, o que acontece? O que acontece quando falta pão na casa do pão? Os famintos por Deus vazam. Os famintos por Deus vão embora, deixam a casa do pão. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz que nos dias dos juízes que governavam Israel houve grande fome. E então uma família de Belém foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e filhos, porque em Belém, a casa do pão, não tinha pão. Quando falta pão na casa do pão, os famintos por Deus vão embora. Ter pão é responsabilidade da instituição e das suas lideranças. O pastor ou os pregadores precisam serem dedicados, esmerados no ensino. A liderança deve buscar essa qualidade nos seus obreiros. E se os seus obreiros não são aptos para ensinar, que é uma das características que está em todas as listas de Paulo para os obreiros, não é apto para ensinar, não é esmerado no ensino, para entregar o pão, o ensino é de qualidade à igreja, a liderança não devia contratar e admitir obreiros assim. É responsabilidade. Mas aqueles que pregam o obreiro pode também daqui a pouco se perder na curva, né? E é responsabilidade então do presbitério, da liderança dessa igreja dizer: querido, o que está acontecendo? O pão que está sendo entregue está ruim, está bolorado, o negócio está estranho. Quem é que pastoreia o pastor na igreja? É o presbitério. E é responsabilidade do presbitério ver se o pão está sendo de qualidade. E se não for, tem que chegar junto. Irmãos, nunca se vendeu tantos livros e cursos de espiritualidade. O setor de livros de autoajuda e espiritualidade nas livrarias é o que mais tem, é o que mais vem. E os cursos que mais saem na internet é por aí. As pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar sua fome, onde satisfazer as suas necessidades mais profundas. As pessoas estão inquietas, famintas, e por isso estão lotando os bares, embriagando-se, casando-se e descasando-se, trabalhando excessivamente, consumindo drogas e consumindo prazeres endoidecidamente, porque estão vazias, porque estão sedentas e famintas de Deus, estão tentando preencher o vazio, só que estão tentando preencher o vazio com as coisas
de Moabe. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu acho interessantíssimo esse versículo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Toda pessoa nasce com um vazio existencial do tamanho da eternidade. Só isso. Elas estão aflitas, angustiadas, doentes, porque estão tentando desesperadamente preencher esse vazio eterno que existe em seus corações com as coisas não eternas, com as coisas finitas deste mundo. Irmãos, essa conta não fecha. O finito não é capaz do infinito. Ou seja, o finito não preenche o infinito. Há um vazio incomodativo na alma do ser humano. Søren Kierkegaard, um filósofo, teólogo dinamarquês, ele chama esse vazio de a fome do infinito. Essa fome que Deus colocou no coração humano, ela só pode ser saciada com aquilo que é infinito. Essa fome que Deus colocou no nosso coração só pode ser saciada com aquilo que é eterno, ou com o eterno. Amores, sexo, drogas, dinheiro, sucesso, reconhecimento, filhos, tudo isso é bom, mas é finito, não sacia a fome do infinito. Só Deus, meus irmãos, só Jesus pode preencher e dar sentido real à vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6,35. Quem dele se alimenta jamais terá fome. Quem dele se alimenta sacia a fome do infinito. E aonde nós encontramos esse pão vivo que desceu do céu? Como nós cantamos, só na sua palavra, só na palavra de Deus, nas escrituras que nos é pregada, que nos é entregue, mastigadinha, nos domingos, nos pequenos grupos, nas casas, nos discipulados e também na sua leitura diária. Mas infelizmente muitas igrejas não alimentam o seu povo. Não tem pão para dar. Os famintos por Deus vêm à igreja, mas não o encontram na igreja. Por quê? Porque há muito do homem e pouco de Deus nos púlpitos e nas pregações. Muito se prega aquilo que o povo quer ouvir e não que o povo precisa ouvir. Muito se prega para agradar e não para alimentar. Estão dando palha ao invés de trigo ao povo faminto. Diz Jeremias 23, 28. Fala-se de tudo nos púlpitos, menos do Evangelho, que é poder de Deus. Amém? Amém. Não, misericórdia, mas infelizmente é o que se percebe. Esses dias a gente levou o Timóteo numa igreja, num culto de jovens, junto com um amigo dele que é da igreja, e aí deixamos eles lá. Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu já falei em umas rodas aí. E aí depois buscamos eles no final do culto. O Timóteo tem suas críticas.
E aí ele viu o culto e ele disse: pai, horrível. O cara que foi pregar lá, por 30 minutos ele só falou a respeito da moto dele que ele vendeu. Ele pegava um versículo e voltava na moto que ele vendeu. Ele falava alguma coisa e voltava na moto que ele vendeu. Foi 30 minutos falando da moto que ele vendeu, pai. Irmãos, pode uma igreja não ter boa estrutura física, toda arrumada, bela. Pode uma igreja não ter uma boa estrutura. Pode uma igreja não ter um bom ministério de louvor. Pode até uma igreja não ter uma boa aparelhagem de som e dar ruído na transmissão, irmãos, e o cachorro late, a moto passa. Pode até ter a igreja não ter um bom trabalho com crianças, com adolescentes. Pode até uma igreja não ter um bom trabalho com casais. Seria bom que a igreja tivesse tudo isso, mas pode uma igreja não ter algumas dessas coisas que eu falei aqui. Mas o que ela não pode é ter um púlpito fraco, que não alimenta o seu povo, que fornece alimento ruim, ensino deficiente, evangelho aguinha com açúcar, cristianismo diluído, pregações recheadas de psicologia, de teologia coach, de confissão positiva, autoajuda de cima a baixo, extremamente tecnicista e humanista. Isso não dá, gente. Isso tem que ser demitido, camarada. Viu, liderança? Nós somos uma igreja pequena, com muitas deficiências, carentes em várias áreas e sim, medianos em muitos quesitos. Mas uma coisa você pode ter certeza: aqui você tem alimento sólido. Amém. Pão de verdade, não receita de pão, não farelo. Quando as pessoas não encontram pão na casa do pão, elas vão embora, irmãos. A casa do pão precisa ter pão. É responsabilidade da igreja alimentar bem os seus. Agora, atenção, porque eu quero ir para o outro lado da balança. Nós também, quando eu falo nós, estou falando em nome da igreja, mas falando em nome do que eu também desprezo. Nós também desprezamos toda teologia, é isso, não? Teologia vazia de realidade. Toda ortodoxia, falando bonito para papagaiar, toda ortodoxia sem ortopraxia. Trocando em miúdos, nós desprezamos teoria sem prática, fé sem obras, intelectualidade sem paixão. Não achamos aqui que mera transmissão de informação de qualidade irá saciar os famintos e transformar as vidas. Alimento consistente não é sinônimo de intelectualidade. Hernandes Dias Lopes diz que igrejas ou pessoas assim são ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. São zelosos da doutrina, mas relaxados com a vida. São defensores da verdade, mas são secos como um deserto e duros como uma pedra. Buscam conhecimento, mas não buscam a piedade. Têm fome de livro, mas não fome de Deus. Têm luz na mente, mas não fogo no coração. Tem a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração vazio de devoção. Desprezamos isso, irmãos. Não é isso que nós entendemos por alimento de qualidade e por pão. Queridos, a igreja precisa alimentar os crentes com o Evangelho. O cristianismo precisa ser pregado e vivido, precisa ser pulsante, precisa ser vivo, real e prático. Toda a palavra de Deus precisa ser pregada com fidelidade. E isso você tem aqui, pode ter certeza. Falta
coisas aqui para nós como uma igreja pequena. Nos ajude a melhorar, não fique só criticando. Mas pão tem. Então, ponto 1. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas saem em busca de alternativas perigosas. Segundo e último ponto. Mas e quando há pão na casa do pão? O que acontece? Irmãos, quando há pão na casa do pão, os famintos por Deus voltam. Amém? Amém. Eles voltam para a casa do pão. As pessoas ficam sabendo a boa notícia, né? Corre, chega até lá de alguma maneira, que tem pão na casa. E eles voltam. Noemi ouviu a boa notícia. Há pão de novo em Belém. Sua reação imediata foi querer voltar para lá. A casa do pão é o meu lugar. Quando a igreja tem alimento, por mais que ela possa não ter algumas outras coisas, aí desagrada, mas quando ela tem alimento, ela é como a arca de Noé, irmãos. Que Noé queria saber se já tinha terra seca. O que ele fazia? Largava a pombinha. E a pombinha ia. Mas a pombinha voltava, porque não encontrava terra seca, não encontrava alimento, ela voltava para onde tinha alimento. Então a igreja que tem alimento é assim, você pode até, as pombinhas até às vezes voam, mas elas voltam, amém? Amém. Onde tem alimento, ela volta. As pessoas vêm para a igreja, elas gostam do alimento, mas como na época dos juízes, as pessoas faziam o que tinham, o que achavam melhor no seu coração, esse era o lema, e por isso que estava tudo errado. As pessoas vêm para a igreja, gostam do alimento, mas acham fraco isso ou aquilo. Julgam outros itens mais importantes do que a palavra de Deus. Elas gostam do alimento, mas como falta outras coisas, elas não ficam por causa do alimento e saem porque faltam outras coisas. Mas aí que eu digo, fico tranquilo, porque eu acho que a pombinha vai voar, vai se frustrar e vai voltar para onde tem alimento. Mas pode ser que a pombinha ache um lugar de alimento melhor, que ela fica, né? Ela fica, tem uma hora que ela largou a pomba, ela não voltou mais. Então, circula por aí, procure, as pessoas estão por aí procurando a igreja ideal segundo os seus valores, e que não é o alimento. As pessoas têm cada valor para escolher a igreja que eu vou te contar, mas não é o alimento, infelizmente, o que deveria encabeçar, né? Então ela circula por aí, mas a verdade é que a fome ela é implacável, irmãos. A fome perturba, e por isso que as pessoas circulam nas igrejas. Elas não sabem o que estão procurando, elas estão procurando alimento, só que elas não param, elas estão insaciáveis, inquietas, e não saciando a fome com algo sólido por onde circula, então elas retornam. Então Noemi voltou para Belém, porque lá havia pão. E mais, irmãos, quando há pão na casa do pão, os famintos voltam, mas não voltam sozinho. Noemi voltou e trouxe Ruth, alto nível. Ela trouxe a Moabita com ela. Investir, irmãos da fé e vida, irmãos de liderança, investir no ensino, investir num púlpito bíblico saudável, é o que nós devemos perseverar em fazer. Algumas pessoas, eu sei, ficam chateadas com pregações longas. Essa aqui já tem 44 minutos, e os irmãos já estão xingando eu. Os irmãos ficam bravos com pregações longas, porque querem 25 minutos, quer farelo, quer receitinha de bolo, ou se aborrecem com exposições, às vezes, de livros inteiros. Mas, irmão, eu sei que você precisa de alimento saudável, e também esse alimento saudável precisa ser uma dieta equilibrada, e para ter uma dieta equilibrada, nós precisamos pregar toda a Escritura. A Escritura precisa ser pregada.
Eu não posso pregar para você só os assuntos que eu prefiro. Tem alguns assuntos que eu sei muito bem, que eu faria pregações rápidas. Essa pregação, irmãos, eu levei umas 15 horas. E eu poderia fazer pregações em 2 horas, porque tem assuntos que eu domino bem. Mas eu não quero falar para vocês só daquilo que eu domino bem. Eu preciso pregar para vocês toda a Escritura. Até aquilo que eu não queria pregar. Quando nós pregamos expositivamente, expomos um livro, nós vamos entrar em algum assunto delicado, difícil, que todo mundo pula. Tem alguns textos na Bíblia que tem pregadores que vão ficar 50 anos numa igreja e nunca vão pregar. Porque é complicadíssimo. Agora, quando a gente prega expositivamente, quando a gente prega toda a Escritura, você vai passar por eles e você não vai poder fazer vista grossa. Você vai pregar aquilo que você não queria pregar, e você vai ter que crescer, vai ter que argumentar e aprender. Então, você prega até o que não queria. Tenha certeza, então, irmãos, nós temos aqui uma boa teologia, nós temos aqui um bom ensino a respeito de Deus. John Piper, ele tem uma frase, e eu amo essa frase, porque ela fala muito, ela é muito verdade. John Piper diz o seguinte: a teologia ruim desonra a Deus e machuca as pessoas. Mas a teologia boa, ela honra a Deus e abençoa as pessoas. A teologia ruim é aquela que é tecnicista, é aquela que é centrada no homem, é aquela que é centrada nas obras, no mérito, é moralista, é legalista, está em cima do homem. A teologia boa, ela é centrada em Cristo, ela é centrada na graça de Deus, no Evangelho. Irmãos, toda pregação, e aí quando eu falo, eu também estou no risco, toda pregação que no final você diz para você mesmo, depois que você ouviu uma pregação, e você diz assim: uau, esse pastor é fera, esse pregador é top, é ungido mesmo, é homem de Deus, que privilégio ouvir esse cara. Para mim isso é teologia ruim. Querendo ou não, consciente ou não, o pregador falhou. Acabou que a ênfase ficou toda nele. Não foi Cristo que cresceu, ele cresceu, Cristo diminuiu. Centrada no homem, no que eu tenho que fazer. Agora, quando no final você diz: uau! Gente, que Jesus maravilhoso! Que homem sensacional é esse Nazareno! Que Deus maravilhoso que nós servimos! Que privilégio conhecê-lo! Essa é a teologia boa, centrada em Cristo, que exalta Cristo, que oferece Cristo, que aponta para Cristo, que glorifica a Cristo. Não é sobre você e sobre o que você tem que fazer, mas é sobre Cristo e o que Ele já fez por nós. Amém? Amém. Então, irmãos, o ponto 2 é que quando há pão, na casa do pão, os famintos vêm, voltam, e ainda podem trazer outros com eles. Concluindo aqui essa mensagem, Noemi, irmãos, sabia que Deus era soberano. Noemi, na sua teologia, no seu ensino de infância, naquilo que ela recebeu dos rabinos, no templo, antes dela ir para Moabe, naquilo que ela aprendeu, ela sabia que Deus controlava todas as coisas, estava por trás de todas as coisas. Noemi sabia que Deus era soberano. Mas, em função de se afastar da casa do pão, de estar longe do ensino e beber só das coisas de Moabe, ela enveredou, ela se perdeu no ensino. E agora ela não estava mais olhando para Deus da maneira correta. Ela olhava para Deus como se Deus fosse o seu inimigo. Foram 10 anos longe
longe da sinagoga, longe do templo, longe de um pão de qualidade, vivendo de farelo. O versículo 21 diz: o Senhor me fez sofrer. O Todo-Poderoso trouxe calamidade, sofrimento, angústia sobre mim. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, mas ela estava errada, irmãos. Ela achava que Deus estava trabalhando contra ela. Ela achava que Deus não a amava, que Deus não se importava com ela. Ela estava errada. Pelo contrário, na verdade, Deus estava assim, agindo em favor dela. Mas por causa da amargura, ela não conseguia ver o agir de Deus. O capítulo 1 é a tragédia, é o drama, é a dificuldade. E nós vemos ali que ela perdeu o marido e ela perdeu os seus 2 filhos. Mas ela ganhou Ruth. E ela não percebia o quanto que Ruth era valiosa. O quanto que Ruth era algo de fenomenal, maravilhoso. O quanto que Deus estava amando ela através de Ruth. Tanto que as pessoas da cidade é que vão dizer para ela: você perdeu 2 filhos, mas Deus te deu Ruth, e ela te vale mais do que 7 filhos. Na sequência, o futuro de Noemi, nós vamos ver, ele reservaria gloriosas surpresas. Mas nesse momento ela não está conseguindo ver, ela está amara, né? Ela não vê Deus amando ela por meio de Ruth. Irmãos, nenhum sucesso é definitivo. Assim como também nenhuma derrota é o fim da linha. As crises não duram para sempre. E até aqui nós vimos a crise de Noemi e dessa família, mas a jornada da esperança de Noemi estava só começando. Amém? Amém. Eles estão voltando para casa na época da colheita. Para Noemi, a jornada da esperança estava só começando. Mas para você, que tem Jesus no coração, a sua jornada da esperança, meus irmãos, já começou lá na cruz. No dia que Deus entregou o seu Filho para se sacrificar por nós, pecadores miseráveis, e onde Ele se torna o nosso resgatador. A nossa jornada de esperança começou na cruz. Jesus é maior e superior a Ruth. Ele se apegou a você. E Ele vale muito mais do que 7 filhos. Apegue-se a Ele. Você também. Só Ele pode fazer o ruído interior silenciar. Só Ele pode saciar a fome do infinito. Só Ele é a nossa real esperança. No dia em que a nossa fome de Deus for maior do que a nossa fome de comida, do que a nossa fome de dinheiro, do que a nossa fome de segurança, de prazer e reconhecimento, a angústia findará. A fé, a esperança e o amor tomarão o controle e farão a nossa jornada nessa vida ser gloriosa e significativa. Pense nisso. Amém? Amém. Irmãos, igreja e liderança, precisamos ser uma igreja bíblica, centrada no Evangelho, com um púlpito forte e com um santo orgulho disso. Deus nos guarde com humildade no coração. Amém? Amém. E irmãos, somos um povo do livro, somos o povo da Bíblia. Você precisa ser apaixonado por essa palavra.
Você precisa ser um leitor voraz, um estudioso. Leia diariamente e deixe ser moldado por esse livro. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus querido, aprendemos aqui, Senhor, preciosas lições com Noemi e com Ruth. Eu oro a Ti, Senhor, para que nos critérios daquilo que nós julgamos mais importantes numa igreja, nós tenhamos, Deus, o pão, o alimento. Pai, que essa igreja, que tem deficiências, possa continuar a ser uma igreja que dá pão aos famintos. E cada vez melhor. Mas nos ajuda também a crescermos em nossas muitas outras deficiências, porque também não é só o pão. Deus, mas que isso seja, sim, o primeiro e maior valor na vida dos meus irmãos e também da igreja, que o púlpito seja central sempre. Deus, e não se prostitua com outros valores. Abençoe os irmãos, para que os irmãos possam amar com a palavra, possam ler, chorar, possam, Deus, amar a leitura, se ver na leitura, buscar Cristo na palavra, encontrar o Senhor no velho, no novo, na capa, na sobrecapa, onde for, Deus, da Tua palavra, Senhor, porque é aqui que nós encontramos a Cristo, e o Senhor nos é muitíssimo melhor do que 7 filhos, do que acertar na loteria, Deus, do que casar, do que passar no vestibular, Deus, do que qualquer outra coisa. O Senhor é infinitamente melhor, e é na Sua palavra que nós o encontramos. Nos dá paixão pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.